Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Continuando a nossa série de 100 ou mais videoaulas de Excel avançado e programação VBA, agora trazendo algumas aulas de autoria do colega Robert Martin. Eu tenho parceria com o colega Robert há mais de 15 anos. Ele tem uma excelente didática, é autor de vários livros, e-books e videoaulas. O objetivo é fazer com que você conheça a excelente didática do colega Robert. Ele é autor desses livros que estão, vários outros livros, mas que alguns já esgotados, mas esses estão disponíveis lá no nosso site. Para todas as informações sobre os livros, acesse esse endereço aqui. São livros bem completos, bem detalhados, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando sempre que para a qualquer momento acessar a lista de todos os vídeos já publicados, é só acessar esse endereço aqui. Você vai direto para a playlist com todas as aulas de Excel avançado e VBA. Vamos então para a nossa lição. Um excelente estudo a todos. Vejamos agora a questão do VBA, o qual será utilizado para atualizar os dados do nosso dashboard. A primeira coisa que você deve fazer é acessar a guia Desenvolvimento. Se a guia Desenvolvimento não estiver ativa no seu Excel 2010, vá até esse pequeno chevron, mais comandos, depois clique em personalizar a faixa de opções e aqui do lado direito você terá uma lista das principais guias do Excel. Então nós temos aqui o desenvolvedor, no seu caso ela não estaria selecionada, então bastaria apenas selecionar, clicar OK, então ela será exibida. O próximo passo é clicar em Visual Basic, alternativamente, como você pode ver pela dica, você pode pressionar simultaneamente as teclas Alt e F11, a tecla de função F11. Então, pressionando aqui o Visual Basic, é aberto o Visual Basic Editor, ou VBE, e nós temos aqui os diversos elementos do nosso projeto. Então, o nome do projeto está aqui em cima, que é o SCF Excel 2010 Dashboard, e eu tenho aqui, então, portanto, os objetos dentro desse meu projeto. Eu iniciaria aqui pelo módulo de Visual Basic referente às variáveis. Eu tenho aqui diversas variáveis que serão utilizadas na programação e você provavelmente deve estar se questionando o seguinte: por qual razão, por exemplo, eu perderia tempo em criar uma constante neste comprimento se a string apenas tem um pequeno c? Bom, a razão para isso é a seguinte: vamos supor, por exemplo, que você venha a modificar este campo dentro da sua tabela dinâmica. O que ocorre? Este valor ele será utilizado aqui nas nossas rotinas e ele será repetido em vários locais. Então, o que aconteceria? Se eu modifico qualquer um desses valores, digamos aqui, por exemplo, o nome da minha tabela dinâmica, este nome ele é utilizado em rotinas aqui dentro. Então, se eu retornasse, apenas vamos fechar aqui, se eu retornasse aqui na minha tabela dinâmica e alterasse, por exemplo, o nome, colocasse uma outra coisa qualquer aqui, eu poderia simplesmente retornar ao meu VBE e eu modificaria o nome diretamente aqui. E essa constante seria modificada em todas as minhas rotinas que utilizam esse nome. Então, fica muito mais fácil centralizar essas minhas variáveis em um módulo de VBA, onde eu tenho todas as variáveis que são utilizadas em todo o meu projeto. Então eu só venho aqui nesse local centralizado, faço a modificação e eu não preciso ficar depois procurando aonde esses valores se encontram no meu código para modificá-lo. A princípio pode parecer bastante trabalho, obviamente que para esse tipo de trabalho aqui que é bastante curto, talvez não haja tanto assim a necessidade, mas é bom você começar a criar esses bons hábitos. Então eu tenho aqui em cima as constantes das planilhas. Eu tenho o nome da planilha Dashboard, que é o que você já viu aqui embaixo. Então eu tenho aqui Dashboard, Análise, que são duas planilhas utilizadas nesse código VBA. E depois eu tenho aqui os outros objetos, bem como constante. Então eu tenho aqui o objeto Pivot Table, que é a tabela dinâmica que será utilizado. E depois eu tenho várias strings constantes que serão utilizadas no meu código. O próximo passo era olhar o que eu tenho aqui dentro desta pasta de trabalho. Aqui dentro eu tenho duas rotinas. A primeira rotina é no fechamento, tá? A ordem aqui
não importa, porque o Excel resolve a ordem. Então, no caso específico, quando você abre, seria executado essa rotina aqui embaixo, e quando você fecha, seria executada a rotina de cima. Então, como eu tenho aqui o documento aberto, vamos avaliar primeiro a rotina antes de fechar o documento. Então, você poderia vir aqui, e aqui você tem todos os eventos relacionados ao Excel. Neste caso específico, eu tenho aqui o Workbook Before Close. Então, antes de fechar a parte de trabalho. Então, eu estou dizendo aqui que com esta parte de trabalho, a planilha Dashboard, eu quero que essa planilha seja ativada e ela seja salva. A razão para isso é que eu desejo que toda vez que este documento seja aberto, ele seja aberto diretamente no dashboard. Não me interessa abrir, por exemplo, na conta corrente, porque assim que abrir eu quero dar uma visualizada na minha situação financeira. Então é importante que a planilha dashboard esteja ativa. E como você pode ver aqui dentro, essa é a string que vem aqui das variáveis que foram definidas. Então é essa variável. Então, supondo que eu modifique este nome dashboard na minha planilha, como eu havia dito, se eu retorno aqui, eu modifico isso aqui para, digamos, dashboard conta corrente, CC. Então, tudo que eu precisaria fazer é retornar aqui e aí colocar o CC, e ele automaticamente seria atualizado em todo o meu código. Mas não é isso que eu quero. Vamos retornar aqui para o nome original e retornar aqui a minha análise e ao meu código VBA. Então, retornando aqui para a parte de trabalho, eu tenho a subrotina de abertura. Neste caso específico, assim que a planilha é aberta, a parte de trabalho é aberta, eu quero que seja atualizado o crédito e débito do mês atual e também quero atualizar os dois maiores gastos. A planilha 1, eu também possuo aqui um pequeno código, e neste caso específico é um evento da planilha. Então, como você pode ver aqui, o Excel ele possui dois nomes. Um é a planilha, que é o nome interno utilizado pelo Excel, e aqui embaixo eu tenho outro nome, que é o nome visível para você na planilha. Então, apenas para exibir aqui, este é o nome visível, Dashboard, porém o Excel utiliza dois nomes. Um é o planilha 3, bom, na verdade estou no lugar errado, vamos voltar aqui ao Dashboard. Então, eu tenho aqui planilha 1, que é o nome interno, e aqui embaixo eu tenho o nome visível, que é Dashboard. Então, nesse caso específico, quando a planilha é atualizada, eu quero que chame a rotina atualizar crédito e débito atual. Então, será sempre mantido isso aí atualizado. E finalmente eu tenho aqui o meu módulo com as rotinas. Então vamos iniciar aqui. Essa é a atualização do crédito e débito mensal. Eu tenho alguns objetos. O primeiro objeto é a planilha onde se encontra o dashboard. Depois eu tenho aqui um valor duplo, o qual será utilizado para armazenar o saldo atual. Eu tenho também aqui um valor longo, que definirá aonde está a linha da meta apurada, e eu tenho também uma linha longa que definirá também a meta apurada, ou melhor, a data da meta apurada. Então, iniciando aqui com o bloco with, então vamos pegar até aqui embaixo e ver passo a passo. Com essa parte de trabalho, eu setarei aqui a minha tabela dinâmica, então com o objeto global pivot table, que eu havia definido aqui nas variáveis, com o nome da planilha, eu simplesmente pego o nome da minha pivot table e defino então esse objeto pivot table como sendo a tabela dinâmica que foi criada, portanto, na planilha de análise. O segundo ponto é definir a planilha que contém o dashboard. Então, nesse caso, eu tenho aqui set, setar o objeto dash sheet, que será igual à planilha contendo o dashboard. O próximo passo é atualizar o pivot cache dessa minha tabela dinâmica para ter certeza que os dados são novos, porque o que acontece com a tabela dinâmica é o seguinte. Vamos retornar aqui para que você possa visualizar o que ocorre. Se eu, por exemplo, adiciono alguma informação, vamos colocar aqui a data de hoje, vamos colocar a Bob's, débito, e vamos colocar aqui R$ 56,47. Então, retornando aqui a análise, como você pode ver, ela não é atualizada automaticamente. Então, eu precisaria clicar com o botão direito e solicitar uma atualização para que seja exibido esse novo gasto. Então,
o que está ocorrendo aqui é exatamente isso. Essa linha, ela atualiza os dados da minha pivot table para que eu tenha todos os dados lá corretamente. Agora o que nós faremos com a pivot table, com o campo data, eu quero limpar todos os filtros, então se tiver qualquer tipo de filtro, eu não quero nenhum filtro, eu quero todas as informações e logo em seguida, depois de remover todos os filtros, eu vou adicionar um filtro, o qual me retorna as informações do mês corrente. Então, Excel date this month. No próximo passo, novamente, eu limparei todos os filtros. E neste caso específico, eu quero determinar que o caption, que o rótulo deste meu campo seja igual a crédito. Então, retornando aqui as minhas variáveis, essa variável então ele será igual a C. Então, nós criamos aqui mais um filtro, adicionando C a este filtro. Aqui eu tenho a minha variável do saldo, então eu vou pegar, a partir da minha tabela dinâmica, eu quero get pivot table. Aqui eu tenho então a variável do saldo e utilizando o método get pivot data, eu pegarei o valor deste campo. Então, eu pegarei o saldo total para o meu crédito. Na minha próxima linha, eu defino na minha planilha de análise, no range crédito mês atual, o valor então do crédito do mês atual, que é esta linha aqui. O próximo passo é apenas uma repetição do que nós fizemos anteriormente, só que desta vez o que nós estamos fazendo é, na verdade, para o débito, como você pode ver aqui em cima. Então, nós iniciamos o processo da mesma forma, eu limpo todos os filtros, porque o método anterior adicionou o filtro para o crédito, bem como para o campo, ou melhor, o rótulo D, e aqui agora nós faremos o mesmo para o rótulo D, e aí nós pegaremos, portanto, o valor para o débito e colocaremos nesse range, que é um nome já criado na planilha análise. E, finalmente, eu saberei qual é o meu saldo, subtraindo o saldo, que, na verdade, retornando aqui em cima, para que você não fique confuso ou confusa, este saldo, ele está aqui em cima, foi o valor que eu peguei originalmente do meu crédito, que é este valor aqui em cima. Então, quando eu passei o valor para saldo, na verdade, eu estava passando o valor total dos meus créditos. E aqui embaixo, o que eu estou fazendo, eu estou determinando novamente que o saldo é igual ao saldo menos o valor atual na minha tabela dinâmica. E, obviamente, que esse valor atual é o meu débito, pois eu adicionei o filtro aqui em cima, como você pode ver. Então, é recalculado o valor para a variável saldo como sendo a diferença entre o crédito e o débito. E, finalmente, eu adiciono na planilha de dashboard, no range atual apurado, como sendo igual ao saldo. Então, retornando aqui a minha planilha, para que você possa visualizar isso. Então, eu tenho aqui o dashboard. Este daqui é o meu total apurado, como você pode ver aqui em cima. Então, esse valor não tem uma fórmula, mas ele é pego diretamente do cálculo feito aqui na minha programação em VBA. No próximo passo, eu tenho aqui embaixo o cálculo da data da meta apurada. Então, utilizando aqui a função dateSerial, eu pego, utilizando a função, eu tiro o ano de agora, que é now, que é a função agora da planilha. Depois, utilizando a função mês, eu novamente removo o mês a partir da data atual. E, finalmente, o último argumento é o dia, e como eu havia mencionado originalmente no início destes vídeos de criação desse dashboard em particular, nós utilizaremos o primeiro dia de cada mês. E, finalmente, nós queremos encontrar a linha onde se encontra a meta apurada para o mês. Então, nós temos aqui a Worksheet Function e nós vamos utilizar a função Match. A função Match é equivalente à função Corresponde em português na planilha. Então, nós convertemos aqui a data apurada para um valor longo, porque, na verdade, a data era um valor longo, apenas para que você possa visualizar o que eu quero dizer com isso. Vamos aqui até metas. Por exemplo, aqui eu tenho a minha data, mas eu poderia vir aqui até a página inicial e formatar isso aqui para número, por exemplo. E ao formatar para número, como você pode ver, isso aqui é um número longo. Ele, na verdade, não é nenhum número inteiro, porque o número inteiro vai de 1 até 32 mil e alguma coisa.
Então, retornando aqui para o formato de data, é esta a razão para eu estar convertendo o valor data apurada para um número longo, ao invés de ser exatamente uma data. E o segundo argumento que eu tenho aqui é removendo da planilha 6, apenas para lembrar, nós temos aqui planilha 6 como sendo um nome interno que o Excel usa e meta sendo um nome visual. Aí o que ocorre é o seguinte, quando eu digito planilha 6, ele me dá, obviamente, todos os métodos, bem como as propriedades referentes a esta minha planilha 6. Então, eu estou procurando aqui nesse intervalo, eu defini aqui o intervalo manualmente, mas eu poderia utilizar o mesmo método que eu havia dito aqui sobre as variáveis. Ficaria mais ou menos ao seu critério, como você deseja definir isso. E o último argumento, que é o 0, me diz que deve ser o retorno exato. E, finalmente, eu defino aqui como sendo o saldo, o valor que deve ser colocado na planilha 6, no range C, e aí a linha onde se encontra essa minha meta apurada. Então, o que ocorre é que este valor aqui é o valor atualmente apurado. Então, para que você possa visualizar o que ocorrerá, é o seguinte, vamos supor que hoje, novamente, eu tenho aqui alguma consultoria, vamos botar aqui a Excellence também, e essa consultoria foi de, digamos, R$200. Se eu retorno a minha dashboard, o valor é calculado e, como você pode ver, ele foi atualizado aqui. E ele também é atualizado na minha meta. Então, eu tenho aqui essa diferença. E esse cálculo é feito aqui nesta última linha. Ou melhor, essa execução é feita aqui na última linha. E, finalmente, o que eu tenho que fazer, como eu utilizei o objeto Pivot Table, eu devo setá-lo como nada. Porque, caso contrário, ele continuará consumindo memória, sem contar que ele não será liberado para a próxima subrotina que eu exibirei agora. Esta próxima subrotina é atualizar os 2 maiores gastos. Então, o que nós faremos é algo bastante simples. Nós repetiremos o que já foi feito anteriormente. Né? Nós temos aqui com essa planilha, nós vamos setar a nossa tabela dinâmica, nosso Pivot Table, e nós vamos setar a nossa planilha de dashboard. Só que desta vez eu estarei utilizando a string que se refere os 2 maiores gastos. Então, este é o nome da minha planilha que está aqui embaixo, ou melhor, da minha tabela dinâmica, né, que são os 2 maiores gastos. Então, retornando, novamente eu preciso atualizar o meu Pivot Cache para ter certeza que toda a informação está atualizada na minha tabela dinâmica. E eu começo agora a trabalhar aqui no bloco With and With com o meu Pivot Table. Primeira coisa que eu faço, limpar todos os filtros, não quero nenhum filtro, assim como foi feito na subrotina anterior. Depois, utilizando o campo de data, eu quero que seja adicionado um filtro para os dados do mês corrente, então Excel Date This Month. Em seguida, eu quero adicionar o Field Type, e neste caso específico eu estou procurando pelos meus débitos, porque afinal de contas nós estamos procurando aqui pelos maiores gastos, 2 maiores gastos. No segundo, ou melhor, no terceiro argumento, nós novamente vamos adicionar aqui um filtro e nós vamos botar aqui o Excel Top Count. Esse seria mais ou menos o Top 10, só que nesse caso específico nós estamos procurando apenas para os 2 maiores valores, que é este valor aqui embaixo. Se eu modificasse, por exemplo, para 10, eu estaria retornando os 10 maiores valores, mas nesse caso específico eu estou buscando pelos 2 valores do meu total de débito, que são os maiores nas minhas contas. E, finalmente, eu desejo organizar isso pelo nome de categoria, porque aí fica mais fácil você visualizar os valores. Então, é basicamente isso para o seu código VBA. Espero que não seja muito complicado para que você possa acompanhar as explicações aqui, mas acredito que uma vez que você abra esse documento que seguirá com o curso como exemplo, que você tenha condições de acompanhar o vídeo, ao mesmo tempo que você olha o seu código. Uma boa forma de você aprender tudo isso e observar como tudo acontece é simplesmente entrar aqui dentro da rotina e ir até depurar, e neste caso específico, clicar em depuração total. Você clicou em depuração total, o Excel não vai executar tudo de uma vez só. E aí você pode continuar pressionando a tecla F8, como é exibida aqui em cima, depurar, que é o atalho, e aí você vai fazendo a execução de linha a linha.
E, por exemplo, se você aponta aqui para cima, você sabe, olha, que o seu objeto pivot table ele é igual a pivot table de nome TD _ crédito mês atual. A mesma coisa vale aqui para a minha planilha de dashboard e assim por diante. E aí você executaria cada um desses elementos, por exemplo, onde que tem aqui o Clear Filters. Uma vez que ele execute esse Clear Filters, você pode parar e aí você agora daria uma olhada na planilha para ver o que está acontecendo aqui na planilha de análise. Então você pode ver, já foi removido aqui todos os filtros, então tem todos os elementos. E aí você continuaria a execução, retornando. Nesse caso aqui eu pressionei rápido as teclas Alt Tab. E agora, como você pode ver, o filtro já foi aplicado para exibir somente D. E aí você continuaria os valores. Agora eu peguei o total apurado e eu inserirei esse valor na planilha Dashboard. Então, o código está sendo executado. Vamos aqui até a planilha. Nós temos o valor aqui atrás. E apenas para que você possa ver, vamos abaixar isso aqui um pouco. Que aí você tem uma visão do que está ocorrendo lá atrás. Então, vamos remover essa... reduzir isso aqui. E continuando aqui, pressionando F8, é recalculado e o valor é inserido. Nesse caso específico não teve nenhuma modificação, porque na verdade o valor era o mesmo, então no refresh você nem consegue na verdade ver isso. Mas vamos colocar aqui um valor diferente de 500. Então eu poderia iniciar aqui o processo novamente. F8. Vamos aqui na nossa planilha de dashboard. O valor ainda está lá atrás. E como você pode ver, agora o saldo foi atualizado porque ele é diferente do valor original. Então esse é um método bastante fácil de ser utilizado e extremamente importante para que você possa visualizar o que está ocorrendo aqui no código VBA. No próximo e último vídeo nós veremos então os últimos elementos da criação do seu dashboard. Nós partiremos então para a criação final do seu dashboard. Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido muito útil para você, que tenha trazido informações novas e principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas podem ser acessadas através desse endereço aqui. Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições de Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário. Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos, que é a nossa Universidade Prática do Excel. Curso completo e prático de Excel online. Não tem nenhum curso parecido com esse que eu tenha lançado até hoje. São 925 videoaulas, mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático. Exemplos mostrando feitos no Excel, passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado. E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada, desde o como abrir o Excel, e vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário, avançado, até chegar no Excel, na programação VBA e principalmente na criação de sistemas completos com VBA. Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque, controle de pedidos, controle de restaurante, sistemas bem completos com formulários, com menus. Então é muito conteúdo. E para você que me acompanha aqui no YouTube, eu preparei uma promoção que beira o inacreditável. Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção e através desse endereço aqui, você vai conseguir se inscrever pelo preço como se fosse de um dos cursos vendidos separadamente. É muito barato mesmo, só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas. São somente para os 200 primeiros inscritos. Então acesse esse endereço aqui que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel por um valor inacreditável. Você não vai acreditar numa formação tão completa e por um valor tão em conta que nós estamos fazendo agora no lançamento. Não deixe de acessar e conferir, aqui tem todas as informações, descrição completa, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, tudo direitinho, legal? E reforço, obrigado por terem assistido o vídeo até o final.
Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, botãozinho inscrever-se, que ao se inscrever no canal, vocês são avisados por e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Tá? Utilize o campo de comentários se você tiver dúvidas. Tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado, não está funcionando, está dando um erro, entra em contato. Sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode demorar um pouquinho, porque já estamos chegando a quase 1000 vídeos, são milhares de pessoas que todos os dias acessam aí o nosso canal. Então são muitos comentários, mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite. E me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas que estão precisando dominar o Excel avançado, os recursos avançados do Excel, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamento, mais comentários, mais lições gratuitas eu gravo e trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Mais uma vez é meu desejo que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.